Antes de tudo, para quem se preocupa com o que pode acontecer com as crianças, será que elas vão ter efeitos adversos? Será que elas vão ter complicações e por aí vai? Com as vacinas da Pfizer, que são as que têm os dados mais públicos, mais disponíveis, porque tem 8 milhões, mais de 8 milhões de crianças vacinadas, aliás, 8 milhões de doses aplicadas nos Estados Unidos, já deve estar passando de 10. Com acompanhamento disso, tem 2 sistemas lá. Tem o sistema de relato pediátrico dos médicos, das médicas mandando as reações que as crianças tiveram à vacina, e tem o sistema em que eles ligam para as famílias e perguntam, olha, seus filhos tomaram aí a vacina, o que eles estão tendo, o que está acontecendo? As reações adversas graves são todas na linha de teve febre, teve dor no braço, teve dor de cabeça, teve mal-estar e por aí vai. Como eu disse para vocês, entre reação adversa grave, porque você tem que observar qualquer coisa que acontece com as crianças e depois ver se isso tem a ver com a vacina ou não, tinha criança que engoliu moeda ali. Não porque a vacina fez ela engolir moeda, mas porque quando você começa a acompanhar 5 milhões de crianças, algumas coisas vão acontecer independente da vacina e depois você investiga para ver o que tem a ver com a vacina ou não. E a gente está nesse nível de segurança. Idem com a Coronavac, que acabou de ser aprovada para uso aqui no Brasil para as crianças de 6 a 17 anos, com base nos resultados do Chile. Eu ainda preciso ver esse painel de resultados, vou discutir ele em mais detalhes por aqui, mas tradicionalmente vacinas inativadas como a Coronavac são vacinas que dão menos reação adversa. Também vou discutir um pouquinho disso, segundo a avaliação do Ministério da Saúde, para a gente ficar seguro. E tem um tanto de reações aí, como febre, dor de cabeça e outras coisas, que às vezes não tem nem a ver com a vacina, que podem acontecer por outros motivos. Então, por exemplo, saiu uma publicação fantástica essa semana, vai estar disponível também para vocês na descrição do vídeo. Eu ainda estou com as referências do vídeo anterior aqui embaixo e vou atualizar assim que a live acabar. Como é que você sabe o que foi a vacina que causou ou não nas pessoas? Porque às vezes, vamos lá, eu peguei 1 milhão de pessoas e distribuí paçoca para elas, para deixar todo mundo feliz. Vai ter gente aí que vai ter reação alérgica ao amendoim e vai ter problema por causa da paçoca. Não tenho dúvida. Mas vai ter gente também que não estava bem naquele dia, que estava passando por algum problema, aconteceu alguma coisa e vai passar mal e não tem nada a ver com a paçoca que eu distribuí para esse pessoal. Tem gente que já estava com mal-estar, já estava com febre, já estava com dor de cabeça, já tinha pegado Covid, já estava com outra coisa. Aliás, pegado Covid a essa altura no Brasil é o estado padrão de muita gente e vão ter uma reação que aconteceu depois de comer a paçoca, mas não necessariamente foi porque comeram a paçoca. E a gente tem que aprender a diferenciar isso nas vacinas. O que aconteceu depois da vacinação, porque aconteceria normalmente, só que eu comecei a acompanhar essas pessoas, e o que aconteceu por causa da vacinação. Então, uma coisa é a relação temporal, aconteceu pós-vacina. Outra coisa é a relação causal, aconteceu por causa da vacina. E é difícil, às vezes, de fazer esse tipo de avaliação. E esse estudo eu achei bastante criativo, porque eles fizeram o seguinte: mesmo se acontecer por causa da vacina, então a pessoa teve a reação porque ela se vacinou, não necessariamente foi a vacina que causou essa reação. Olha que legal que fizeram. Pegaram milhares e milhares de pessoas que participaram dos testes de vacinação e na hora de fazer o teste, só relembrando um pouquinho para as pessoas aqui, como que você descobre se uma vacina funciona ou não? Você vai lá, junta, por exemplo, 20 mil voluntários, 10 mil vão receber a vacina, 10 mil vão receber placebo, que pode ser água com sal, pode ser água com açúcar, pode ser alguma coisa que você vai colocar na injeção para a pessoa passar pelo ato de se vacinar e ser acompanhada, para depois você ver se a vacina protegeu ou não as pessoas. Quanto mais casos você tiver entre quem tomou aguinha de salsicha, que são os do placebo, e menos casos você tiver entre vacinados, melhor é a sua vacina, porque essa galera está protegida. E a intenção de você fazer esse tipo de teste tem várias coisas por trás. Uma é, para quem está fazendo o teste, para quem aplicou a injeção, para quem está colhendo os dados, para quem está acompanhando essas pessoas, não saber se quem está relatando um caso, uma dor de cabeça, uma febre, alguma coisa, foi de fato vacinado ou não, para a pessoa não ficar só ouvindo sintoma grave de quem não foi vacinado e descartando o sintoma sério de quem foi vacinado, por exemplo, para não enviesar a análise. É assim que, por exemplo, deveriam ter testado o kit Covid, o tratamento precoce, e não ter os testes que fizeram dessa forma, distribuindo as pessoas e acompanhando sem saber quem tem o quê, não deram certo, mostraram que não funciona. E aí você vai lá e acompanha
outras coisas também. Porque o que acontece? Às vezes a pessoa, porque tomou a injeção, porque colocar a agulha no braço, ela vai sentir dor, ela vai sentir mal-estar por causa daquilo. Porque tem gente que não gosta de vacina, tem gente que não gosta da agulha, tem gente que tem medo e por aí vai. Então, existe uma coisa que é o chamado efeito nocebo, ou nocebo. O placebo é, eu acho que eu vou ficar melhor por causa de alguma coisa que eu tomei e acabo me sentindo melhor ou relatando que eu tô melhor porque eu espero ficar melhor com aquilo e não porque aquilo funciona. Então, dei drops de açúcar para você e falei, você vai se sentir bem com isso e você tá se sentindo bem porque eu falei isso, que eu te sugeri isso e não porque aquilo funciona. Ou dei para você ivermectina e falei, se você tiver Covid você não vai ter problema e você não teve problema porque você estava entre os 98% de pessoas que não morrem de Covid e você vai achar que foi a ivermectina quando na verdade é a doença mesmo que em você não teria causado aquilo. Esse é o efeito placebo. O efeito nocebo é o contrário. É eu falar, se você tomar isso aqui, você vai passar mal. E você se sente mal porque tomou aquilo. Não porque aquilo causa problema, mas porque você já estava esperando e contando com os sintomas daquilo. Então o que eles fizeram? Eles compararam o grupo de vacinados e não vacinados. Quantos, ou melhor, de vacinados e de quem foi vacinado com placebo, com a aguinha de salsicha lá que não tem nada. Entre as pessoas que foram vacinadas com a aguinha de salsicha, que não tinha nada, 1/3 delas desenvolveu febre, dor de cabeça ou dor no braço ou alguns outros sintomas como cansaço. Porque tomaram aquilo? Não, porque acharam que iam ficar mal. Olha que doido isso. 1/3 de quem recebeu a injeção, mas não recebeu vacina, teve sintomas de mal-estar da vacina. Febre, dor de cabeça, cansaço e por aí vai. Então foi a vacina que causou isso? Não, foi a expectativa da pessoa de ficar mal depois de se vacinar. Porque esse grupo que relatou isso não estava sendo vacinado com a vacina de verdade. E aí, você com isso consegue calibrar, olhando para as pessoas agora que foram vacinadas, quantas delas realmente tiveram sintomas a mais do que quem não tomou vacina. Então, 35 pessoas em cada 100 que tomaram o placebo estão com febre, dor de cabeça, mal-estar. Quantas pessoas entre os vacinados que tomaram a vacina de fato estão com febre, dor de cabeça e mal-estar? Se forem 35 também a cada 100, essas pessoas estão se sentindo mal por causa do ato de vacinação e não por causa da vacina. Se forem 50 pessoas, as 15 a mais é que estão de fato tendo sintomas por causa da vacina. Porque o resto você já esperaria que tivesse isso porque foi o que você viu no outro grupo. E quando eles fizeram essa correção, eles descobriram que 75% dos efeitos adversos, ou seja, de cada 4 pessoas que ficou com mal-estar, febre, dor de cabeça ou alguma coisa assim por causa da vacina, considerando vários testes de vacinas diferentes, não estavam mal por causa da vacina não, estavam mal porque tinham sido vacinados, passaram pela injeção, pela agulha, mas a vacina em si não estava causando essa reação nas pessoas, comparando quem tomou quem tomou a vacina de fato com quem só foi injetado com a aguinha de salsicha. Então, olha que doido. A reação adversa que a gente espera, que foi relatada para muitas crianças e para muita gente que se vacinou, em muitos casos tem mais a ver com o ato de vacinação do que com o que tem na vacina de fato. Além disso tudo. Então, são seguras, são eficazes, funcionam e parte dos efeitos adversos que a gente observa, 3/4 deles até podem ser mais porque a pessoa está achando que ela vai ficar mal e ela acaba ficando mal do que de fato alguma coisa na vacina que fez mal para ela. Tem alergia? Tem. Tem reação séria? Tem. Claro que tem. E isso tem que ser acompanhado e eu vou dar números do Ministério da Saúde para o Brasil para mais de 350 milhões de doses de vacinas aplicadas. Mas você pode ter esse tipo de efeito acontecendo, das pessoas ficando mal, não porque tem alguma coisa na vacina que faz mal para elas, mas porque foram lá no posto de saúde, viram agulha, passaram por aquilo e se sentiram mal por isso. Olha que maluco.